para frente, um dia resolveram tudo e aprovaram um orçamento finalmente deste ano. Aí a gente tem alguns dados aqui para trazer, para sempre relembrar, né? O relatório é do próprio senador Ângelo Coronel. E aí o que a gente tem? De despesas previstas, gente, quase 6 trilhões de reais, sendo que o teto de gastos é de 2 e pouco trilhões de reais. Resultado primário previsto fica ali de um superávit de mais de 3 bilhões de reais, tá? Mais de 3 bilhões e meio de reais, lembrando do desconto dos precatórios, uma discussão que foi bem ativa no ano passado. Resultado do governo central, um superávit de 15 bilhões de reais, um investimento de mais de 89 bi, acima inclusive do 0,6% do PIB, e emendas parlamentares somando mais de 50 bilhões de reais. Converso agora, inclusive, com o próprio relator, né, que é o senador Ângelo Coronel. Senador, obrigada por conversar aqui com a gente. São vários números que a gente fica tentando entender aqui e ali. Mas eu queria, primeiramente, já que agora passou e acabou passando rapidamente, mesmo com algumas discussões ali de parlamentares dizendo que não tiveram tempo para ler o texto, o que a gente tem hoje de realidade é que passou esse texto desse orçamento. Quero entender com o senhor como é que as contas fecham com esse texto e com tantos problemas econômicos que a gente vem enfrentando, como a alta dos preços dos alimentos, também a questão da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Boa tarde, bem-vindo por aqui. Boa tarde, Paula. Boa tarde, nossos caros rádio ouvintes. Eu digo rádio ouvintes, sabe por quê, Paula? Porque hoje foi tanta entrevista de rádio e televisão, hoje é rádio ouvinte. Não sabe, aqui a gente está na TV, mas tem gente que só escuta também, é assim que funciona hoje em dia. Também tem isso, é por isso que é melhor de falar de rádio ouvinte. Olha, o orçamento, depois de um bom tempo, ele foi votado ultimamente, na última quinta-feira, mas, na verdade, a demora não foi uma culpa do relator que vos fala. Nós recebemos essa peça original em agosto, mas a partir de agosto para frente não tinha sido computado nessa peça a inflação do período, porque a inflação é de junho a julho do ano anterior. O pacote de gastos, de corte de gastos do final do ano, proposto pelo ministro Haddad, que foi votado no Congresso, também não estava previsto nesse orçamento. Aí me perguntam, por que o superávit de 15 bi? Porque só a inflação gerou 12 bi de crédito e mais 3.700 que o governo já tinha previsto, chegamos aí à conta de 15 bilhões de superávit. Isso foi muito importante, porque talvez é uma das primeiras vezes na história do Executivo brasileiro se tem um superávit no orçamento, mas é superávit cálculo real. Evidentemente, nós estamos vivendo hoje num país onde a economia está muito volátil. Hoje nós estamos com juros subindo, o dólar sobe, o dólar desce. Aí me perguntam por quê, o que é que tem a ver o dólar? Porque a gente exporta muitas commodities e o dólar alto gera um imposto maior, então gera uma receita maior. A questão dos juros já é diferente, o juros já espanta o investidor, espanta quem quer investir no Brasil. Mas o importante é que fechamos e agora é esperar o governo sancionar e os ministérios começar a praticar o que já está aí aprovado, aguardando só a sanção. Senador, quero falar, inclusive, sobre o último número que a gente mostrou ali, dos números todos do orçamento, que são as emendas parlamentares. Mais de 50 bilhões de reais. A gente sabe que é um assunto que realmente é sensível em Brasília. O ministro Flávio Dino, no ano passado, chegou a pausar essas emendas, faltando transparência. Esse assunto está sendo discutido, a gente sabe, em todas as instâncias por aí. Mas essas emendas, esse valor tem aumentado ano após ano, ou seja, a gente tinha 30 bilhões, depois aumenta para agora para mais de 50 bilhões. Vai aumentando, depois não baixa mais, né? Fica cada vez mais. É realmente necessário um valor tão grande quanto esse em emendas parlamentares, senador? Paula e meus caros rádio ouvintes, quem faz a política da base, dos interiores, principalmente dos municípios pequenos, são essas emendas. Tem ministro que não sabe onde é que fica o Oiapoque, não sabe onde fica o Chuí, não sabe onde é que fica Lagedinho. Então, são os parlamentares que estão lado a lado com os prefeitos que passam as informações do que é que precisa levar para esses municípios pequenos. Olha, dos 5.500 municípios do Brasil, você tira aí 10, 15% de municípios grandes, que são autossuficientes, os demais municípios dependem dessas emendas. Para você ter uma ideia, a saúde pública brasileira, 60% do que hoje gasta um hospital filantrópico, uma Santa Casa, é fruto das emendas parlamentares. Então, na verdade, essas emendas
Por que eu estou focando saúde, Paula? Porque saúde equivale a 50% desse valor que foi aprovado, os 50 bi, 25 bi praticamente é para a área de saúde. Então, é esse recurso que dá dignidade, parte da dignidade é que o povo do interior pequeno do Brasil precisa, que é uma saúde, o máximo com dignidade, que é difícil ter, porque esse dinheiro não dá para atender. Se você pegar 50 bilhões e dividir por 5.500 municípios, você vai ver que os valores são insignificantes. Agora, é claro, é um valor grande quando você fala somente no valor da emenda como um todo. Por exemplo, eu vejo a demonização dessas emendas parlamentares. É um absurdo demonizar algo que leva o recurso para a ponta. É o esgoto que está a céu aberto, é o calçamento que precisa ser feito, que o morador está lá morando, sai de casa na lama quando chove. Então, é para isso que essas emendas existem. Agora, claro, o governo também tem uma participação junto a ele, que é o RP2, RP0, que ele pode fazer também essas políticas sociais. Mas hoje, no Brasil, quem faz esse social, atendimento às pessoas de baixa renda, é fruto das emendas dos parlamentares do Brasil. Agora, o senhor estava falando aí em programas sociais, eu trouxe aqui os números, porque a gente tem com a maior fatia aí de verba, de quase 3 trilhões de reais, destinada aos três poderes. Então, a gente tem o Executivo com 2,2 trilhões, Judiciário com quase 60 bilhões de reais, Câmara com 8 bilhões e meio quase de reais e o Senado com um pouco mais de 6 bilhões de reais, um montante ali de quase 2 trilhões destinado ao refinanciamento da dívida pública. Aí quando a gente fala de previdência, saúde, educação, todos com valores muito menores que estão sendo recebidos, né? E mais ainda com as modificações nos projetos de orçamento das últimas semanas, por exemplo, Bolsa Família, redução de quase 8 bilhões de reais na verba. Pé de meia vai ter uma verba definida depois, por meio de projetos de lei. Minha Casa Minha Vida, uma ampliação, aí sim, de 18 bilhões. Gás para Todos ganhou 3 bilhões. Mas quando a gente fala de saúde e de educação, são verbas muito menores do que dos três poderes. Aí, quando a gente olha todos os problemas que a gente tem, como o senhor citou, inclusive de saúde, de educação, não está nada perfeito aqui no Brasil. Pelo contrário, a gente registra problemas todos os dias. Se justifica essa diferença aí do montante, senador? Olha bem, Paula, eu sempre digo que o orçamento, a peça é feita pelo Executivo. O Executivo que tem os números do Brasil. Essa peça, quando veio, praticamente eu coloquei no meu relatório um aumento de saúde, principalmente que as emendas, os parlamentares têm que alocar a metade em saúde, então crescemos um pouco. A questão do Bolsa Família, foi importante esse corte para forçar os agentes que ficam no interior do Brasil fazer um recadastramento, porque tem gente que está recebendo o Bolsa Família irregularmente. Tem pessoas que recebem, o marido recebe, a mulher recebe, o filho recebe. Então está na hora de dar uma enxugada nisso, dar uma expurgada nessas pessoas que estão recebendo indevidamente. É ruim? É impopular? Mas o governo, eu acredito que agiu certo para tentarmos dar essa limpeza. E esse recurso subiu para a Previdência. A questão do pé de meia é uma coisa interessante. É 12 bilhões por ano. O governo só mandou na peça orçamentária que eu relatei 1 bi, mas o Tribunal de Contas da União deu 120 dias para que o governo aloque no orçamento a diferença dos 11 bi. Como só vai pagar 1 bi agora, ele ainda tem 4 meses pela frente e vai fazer aqueles projetos de lei complementar, os PLN, para poder remanejar de uma rubrica para outra, para poder fazer frente ao pé de meia. O Vale Gás tinha 600 milhões orçado, eu incluí mais 3 bilhões para fazer frente ao Vale Gás, que eu acho de suma importância esse programa social, principalmente o gás, que é um derivado de petróleo, está subindo muito, é uma commodity e que precisa as pessoas de baixa renda também, que não tem culpa de existir commodity, mas é importante para o Brasil, mas não tem culpa, ele não pode passar fome e necessidade porque a política econômica não está dando conforto para eles. E nós temos o Minha Casa Minha Vida, que também é um programa bastante importante. Houve um corte, mas também houve depois uma arrumação, vamos assim chamar, um ajuste, e conseguimos também atender o Bolsa Família. Evidentemente que são programas sociais, minha querida Paula, que não atende a todo mundo, mas eu acho que minora muito o sofrimento daqueles que passam fome, que não têm um teto para morar, que não têm dinheiro para comprar o gás. Tem interior da Bahia, Paula, que cozinha no graveto, a madeirinha no chão,
acende e bota a panela em cima, porque não tem dinheiro para comprar o gás. Isso é a realidade, principalmente aqui do nosso Nordeste brasileiro. Então a gente precisa pensar bem nisso, porque senão não vamos dar dignidade a quem está sofrendo nesses rincões do Brasil afora. O senhor falou da realidade do Nordeste, não sei se o senhor viu uma reportagem da Folha de São Paulo hoje, que acaba sendo um tapa na nossa cara quando a gente fala, o senhor fala, né, de tanto da população precisando. Eu acho que mais da metade da população não chega a ganhar um salário mínimo aqui no Brasil. E a reportagem da Folha de São Paulo de hoje mostra que vários prefeitos de interiores aí do país, eles próprios turbinam seus salários para ganhar R$25 mil, diante de uma população em que nem metade, falando do Brasil como um todo, consegue ganhar pouco mais de R$1.000. Uma das cidades, inclusive, é lá do Nordeste, é Pernambuco. É Ingazeira o nome, com uma população de menos de 5 mil pessoas. Não sei se o senhor viu essa reportagem, mas algo que acontece assim, a gente sabe que não é a primeira vez de parlamentares turbinando seus próprios salários, acabam sendo um tapa na cara da sociedade, né, senador? Quando a gente fala de tantos números e de tantos trilhões e de tantos bilhões e que a sociedade não sabe nem o que é isso. E aí a gente vê os parlamentares ganhando os 50 bi que a gente estava falando de emendas parlamentares e ainda prefeitos de pequenas cidades turbinando seu próprio salário. É uma realidade muito cruel, o senhor concorda, senador? Eu concordo com você, Paula, mas só que nós não podemos demonizar que as emendas, porque tem jornalista, a emenda parlamentar, o parlamentar está levando. Nós não estamos levando, nós estamos levando para aplicar em prol das comunidades que precisam do gás, que precisa do esgoto, que precisa da água, que a água chega de carro-pipa, água de carro-pipa, nem muitas vezes é potável. A gente precisa levar esse recurso para isso. Agora, a demonização é quem desanima a pessoa até continuar na vida pública. Se outras profissões fossem tão denegridas como a profissão do político, ia ser um caos nesse país. E eu sempre digo, em todas as camadas sociais, tem os bons e tem os ruins. Da igreja ao esporte, ao próprio jornalismo, sempre tem os bons, como também tem os ruins. Isso é natural em qualquer sociedade plural. Agora, a gente ser demonizado é uma coisa, no geral, é ruim. Eu acho que quem cometeu seus erros, que seja exposto na mídia, que tenha as devidas sanções possíveis. Agora, não dá para generalizar. É a mesma coisa da questão de Ingazeira que você citou. Pô, se Ingazeira está lá, aumentou o salário dos seus agentes políticos, vereadores e prefeitos, não significa que não temos que demonizar essa parte, porque só Ingazeira cometeu esse impropério, vamos assim chamar, cometeu esse deslize, porque 5.500 estão andando na linha. Mas o senhor acha que essa demonização começa como, senador? A demonização começa muito de divulgar, às vezes, fatos que não são verdadeiros, que não retratam a realidade. Porque, por exemplo, tem gente que diz os parlamentares têm 50 bi de emenda, mas não sabe que essas emendas servem para resolver 60% da saúde pública brasileira, que o SUS não consegue atender. Quem atende são essas emendas. Sabe que esses recursos vão para levar água para casa de quem não tem água lá no sertão da Bahia, do Nordeste como um todo. Então, as pessoas precisam saber disso e depois fazer a crítica com propriedade. Também considero que tem o outro lado, né? A demonização, como o senhor bem explicou, tem no esporte, tem no jornalismo, tem na política. Aqueles que dão um mau exemplo acabam também fazendo com que a gente cobre mais a todos, né? Para que ninguém entre também no mesmo caminho de maus exemplos, que a sociedade é que acaba pagando o pato, né? Correto. Vocês têm que fazer isso mesmo. Agora, separar o joio do trigo. Não dá para generalizar, né? Porque se a pessoa sempre for generalizar... Quantas vezes sai um desembargador, membro do tribunal, que era para pregar o que é a moralidade total, que ele está ali para isso. Aí tem um deslize, como aconteceu em outros estados. Ele não pode, com isso, achar que todos são corruptos. Então, nós temos que ter essa separação, até para não pré-julgar e também não colocar uma pecha de corrupção onde a pessoa não tenha realizado nenhum ato de corrupção nesse país. Senador, muito obrigada por ter conversado com a gente por aqui, viu? Uma boa semana de trabalho para o senhor e até a próxima. Obrigado, Paula. Como sempre, competente. Obrigada.